Aproveitando, eu queria voltar num ponto ali da história e voltar a uma temática que eu acho que foi uma das coisas que fez com que muitas coisas dessem certo, tanto na época quanto depois, que é a liberdade que a gente tinha na época para pesquisar, para experimentar coisas. Eu lembro que a nossa equipe, claro, a gente tinha algumas pressões de entrega, né? Por exemplo, até tal mês determinado módulo tem que ficar pronto porque o negócio precisa, a instituição precisa. Mas dentro desse tempo a gente tinha liberdade de fazer pesquisas com softwares novos, né? Distribuições Linux, ferramentas. Então eu lembro que era um ambiente muito confortável para quem queria pesquisar coisas novas, né? Por exemplo, distribuições. Eu lembro de a gente ter usado Conectiva, Red Hat, Slackware e depois veio o Ubuntu, pelo qual eu sou apaixonado e desde então não largo, né? Como é que foi isso, César? Criar um ambiente em que as pessoas se sentiam livres para pesquisar coisas novas e traziam essas coisas novas, muitas delas viravam ferramentas de trabalho, né? Sim. Eu acho que o fato de estar dentro de um ambiente acadêmico já propiciava muito essa questão assim de que o tempo de pesquisa era algo simplesmente aceito. E aí, junto com a equipe, e muitos da equipe eram estudantes, eu acabava me aproveitando disso, tipo, eram todos assim jovens e estudantes com a cabeça fervilhando de ideias, então a gente aproveitava essa questão aí. Tu falou da história da questão das viagens antes também, eu acho que isso fazia parte, tipo, tu colocar as pessoas fora do seu ambiente para trazerem novas ideias e aquilo de que daqui a pouco a gente podia fazer um teste e podia não dar certo e não tinha problema. Só que eu acho que a gente estava num ambiente que era tão legal, mas tão legal, que eu não lembro assim de ter experimentado alguma coisa que a gente acabasse não usando, sabe? Era tudo. Eu lembro, mesmo considerando assim os momentos ali do provedor de acesso de 97 a 99, que eu e o Fábio, a gente ficava... a internet é de baixa velocidade, a questão que eu falei que a gente baixava a internet durante a madrugada. A gente usava o software que era o Squid e a gente tinha duas conexões, uma com a RNP, Rede Nacional de Pacotes, via Rede T, no Rio Grande do Sul, e Rede Nacional de Pesquisa, não de pacotes. Lembrei da RENPAC, que é outra coisa completamente diferente. E a gente tinha uma conexão com a Embratel. E a gente tinha que ou baixar de um ou baixar de outro. A gente fazia alguma coisa de balanceamento de carga ali, mas não era muita coisa. E aí eu falei assim, puxa, será que ninguém no mundo tem um Squid numa máquina conectada com duas interfaces, uma para cada rede, e baixe das duas ao mesmo tempo? E aí a gente pesquisou e aí eu escrevi um e-mail para o cara que criou o Squid e ele falou assim, olha, ninguém usa desse jeito, mas é uma boa ideia. E aí, questão de dias depois, o código estava pronto e a gente passou a utilizar. E aí tinha algumas coisas assim que a gente tinha basicamente a gente olhava no syslog ali e categorizava por acessos que existiam, que o pessoal fazia durante o dia. E se eram muitos acessos a um determinado site, a gente baixava o site no Squid durante a noite. Mas por alguma razão que eu não sei qual, aquilo não funcionava, lembrei, aquilo não funcionava bem para sites que já eram dinâmicos, já estavam começando a aparecer sites dinâmicos na época. E aí a gente precisava de uma outra ferramenta. E aí a gente saiu pesquisando, e aí achamos um tal de Pavuk, um software desenvolvido por um cara da Rússia. Então a gente tinha essa coisa assim de tempo de pesquisa, tempo de experimentação, e quando a gente começou o desenvolvimento, esse espírito se manteve. Tanto que quando eu e o Fábio viemos dos Estados Unidos com PHP e com MySQL, logo se viu que o MySQL, para aquilo que a gente precisava, não funcionava, porque a gente tinha que ter controle de transações, tinha que ter o begin, end do transaction, poder fazer a possibilidade de rollback, e o MySQL não tinha.
Mas o PostgreSQL, que foi até na época, né? Na época, hoje já tem. Aí o PostgreSQL, que foi o Maurício que veio com essa ideia, ele falou assim, a gente pode tentar usar Obrigado, isso Maurício. Obrigado, Ótimo. Maurício. Aí a gente passou a usar. Por quê? Porque a gente tinha uma carta na manga que a gente tinha uma licença acadêmica do Oracle. E se de repente desse errado, o PHP já funcionava com o Oracle, a gente podia usar o Oracle, que tinha tudo isso. Ficou lá encaixotado, o Oracle nunca precisou ser usado. O Postgres atendeu. O Postgres atendeu em absolutamente tudo. Outra escolha super dentro, que como o PHP evoluiu de forma monstruosa nesses últimos 20 anos, o Postgres também, cada vez mais robusto, mais rápido. Então as duas escolhas tecnológicas foram na mosca. Né? Eu lembro. Nossa, ainda existe o Vacuum, será, no PostgreSQL? Ou será que isso já... Sim, mas tem um auto-vacuum. Tem então, auto-vacuum, né? Na maioria das vezes dá para deixar o auto ligado, tá tudo certo. Mas foi... Rodava de noite, né? Rodava de noite. Full verbo analyze. Exatamente. Para eliminar os excluídos fisicamente, reorganizar os índices. Mas aí, nessa questão, assim, da pesquisa, né, teve duas coisas, assim, que eu lembro bem. Eu vou falar primeiro de uma que não teve a ver tão diretamente contigo, para chegar numa que teve muito a ver diretamente contigo. Aliás, antes, eu vou te cortar. Hoje eu não cortei muito. Falando de Postgres, tem um cara que tu conhece que manja muito de Postgres e trabalha no desenvolvimento do Postgres, que é o Fabrício Royes de Mello. E ele não sabe ainda, mas a gente quer convidar ele para um bate-papo, né? Só de Postgres. Um cara fera. Vai ser muito, muito legal. Voltando. Legal. Não, as duas coisas então. Teve uma vez, quando a gente... Não é que a gente... Eu acho que a gente ali na questão do desenvolvimento, da adoção de software livre, a gente chegou uma certa época que a gente era radical, mas não era aquele radical assim de... o jeito que a gente faz é o jeito certo. Mas a gente se desafiava muito nessa questão de que a gente consegue fazer as coisas. E eu lembro que a gente precisou... Não, isso teve a ver contigo porque logo em seguida teve a ver com outras coisas tuas também. Mas existia uma biblioteca que todo mundo usava, que era a PDF-lib. Só que o PDF, na época, não tinha uma licença tão clara quanto é hoje com relação à geração de documentos. Tinha umas coisas ali que eu acho que eram Adobe... Não sei se a Adobe tinha comprado, não lembro mais, mas eu sei Será que... Será que podemos fazer uma biblioteca para gerar PDF? Não estaremos infringindo algo, Isso, né? Exatamente. Tinha algumas coisas ali. Foi mais ou menos, tipo, quando a Sun, quando a Oracle comprou o Java, tinha umas coisas assim meio obscuras ali. E aí o PostScript era livre. Que é o formato PS. É o formato PS. Aí eu falei assim, não, vamos estudar o PostScript e vamos fazer uma PS-lib. Que foi o Wilson que fez. Foi o Wilson que fez. E a mesma coisa assim, e era muito engraçado, porque, tipo, hoje... Isso gerava boletins históricos, Isso, né? Eu acho que o principal era a questão dos históricos escolares e depois a gente acabou usando para tudo. Uhum. Mas aí depois veio o Agatha Reports, né? Que aí já foi já era um sistema assim que era bem mais para qualquer tipo de relatório. O Agatha Reports, inclusive, faz parte das questões, das brincadeiras que existem no mundo do software livre, né? Tipo, tinha o software de estatística, que era o SPSS, aí tinha o PSPP, que era o livre, e existia o Crystal Reports, e aí a gente... Outra pedra. Na época o nome, talvez, essa parte é engraçada, né? Uma vez um pessoal estava dando umas palestras acho que era lá no Pará, lá tem o grupo PHP Pai d'Égua, né? Muito, muito forte. E na época o pessoal, alguém inventou uma história de que Agatha era o nome de uma namorada que eu tinha na época, mas olha só, criou uma história que não tinha nada a ver, né? A verdade é que eu tinha... Fanfic. A verdade é que eu tinha algumas pedras preciosas na frente do monitor, que são aqui na nossa cidade, é comum de encontrar, é abundante, né? E de dar como presente. E eu vi a pedra, bom, se o original proprietário é Crystal, né? Vamos usar a Agatha, que é uma pedra bem comum aqui no sul, né? E aí que veio o nome. Não, Mas que não foi o primeiro projeto em PHP GTK, né? Que foi. Não, então. Pois então eu ia chegar lá. Mas aí, quando a gente fez a PS-lib, a gente sempre partia daquela pergunta que é engraçado que hoje a resposta é sim, a maioria das vezes. E naquela época era não.
Tipo, pô, será que alguém não fez isso antes? A gente chega e vai atrás, não tem. Então tá, então vamos fazer. Fazer uma biblioteca para tal coisa. E aí foi criado, e eu lembro que algum tempo depois, aí já tinha o código livre, então a PS Livre foi para o código livre, e aí um cara da Alemanha mandou uma mensagem, tinha o desenvolvedor. Isso foi uma coisa que a gente sempre fez também. A gente sempre acreditava na questão da propriedade coletiva do código, mas ao mesmo tempo a gente sempre reconhecia as pessoas que escreviam determinadas peças de código. Então, trabalhos que a gente publicava assim, todo o reconhecimento autoral. O reconhecimento autoral, estava todo mundo reconhecido. E nesse caso do PS Lib, e depois do Agatha Report, vários outros também tinham o nome dos desenvolvedores ali. E aí veio uma mensagem para o Wilson, que ele veio mostrar todo orgulhoso, um cara da Alemanha, e falou assim, tu salvou a minha vida. Eu precisava exatamente de uma coisa assim. Então, isso aconteceu muitas vezes, sabe? E aí essa coisa do reconhecimento que tu tinha falado antes também, a gente tinha muito orgulho de tudo que a gente fazia e o reconhecimento que a gente tinha era uma grande recompensa.